Bem, pessoal, tudo bem? A gente está aqui no bloco de SUS, a última aula dentre essas aulas de revisão do Medicurso para vocês. Essa aula que eu preparei, gente, de uma forma bem no estilo Medicurso mesmo, beleza? Eu separei de acordo com a apostila, não caminhando junto da apostila, mas com os blocos semelhantes aos da apostila. Fiz de uma forma um pouco do meu estilo, do estilo do curso mesmo, mas não segui exatamente a linha da apostila. Vocês vão ver que eu trabalhei de uma forma por blocos, tem em torno de 5 a 6 blocos, e no final tem alguns exercícios de revisão para a gente avaliar, para a gente matar e fechar com toda a cautela, com toda a segurança, esse bloco de SUS, que é, digamos assim, como o Márcio fala na aula, o mais importante da medicina preventiva. Então chega de conversa, vamos lá, gente. Começando aí pela reforma sanitária e o SUS. Como assim reforma sanitária, gente? Eu fui lá para trás. Eu comecei falando sobre a República Velha, 1889 1930. Nessa época, isso às vezes as questões de prova de residência cobram, gente. Não cobram só o SUS hoje em dia, mas cobram de onde veio o SUS. Nessa época, pessoal, a medicina era baseada principalmente nas campanhas. Ah, como assim campanhas? Nunca ouvi falar nisso. Gente, campanhas é o seguinte, é aquele estilo de apagar fogo. Como assim? Eu estou tendo muitos casos de dengue nesse município. Eu vou nesse município e faço uma campanha contra a dengue nesse município. Eu tenho muitos casos de HIV nesse estado. Eu vou e foco nesse estado em relação ao HIV. Ah, eu vou investir em prevenção, vou investir em diagnóstico precoce, em tratamento precoce, em comunicação sobre evitar relação sexual desprotegida e tudo mais. É isso, gente. Essa é a ideia da época das campanhas. Isso era muito comum na República Velha e sempre que as questões abordam esse assunto, elas chegam nesse ponto. Logo depois da República Velha, gente, a gente sabe que começou a Era Vargas. A Era Vargas tem 3 aspectos principais, gente. E essa aula, pessoal, é uma aula de revisão. Então eu vou falar, gente, o essencial de cada época. Vou falar tudo, né? A Era Vargas aí tiveram muitos anos de duração, 34 anos, né, pessoal? Então eu vou falar o básico. Qual foi o básico da Era Vargas, gente? Para vocês saberem. Morbidade moderna. Você fala assim, como assim morbidade moderna, Gustavo? Não estou entendendo. O pessoal tem então neoplasias, causas externas, doenças crônico-degenerativas, causavam muito pouca morte, muito pouca, não era muito considerado. Agora, na Era Vargas, vocês podem ver que essas doenças começam a matar muito. Essas doenças começam a levar muita morbidade. Isso que eu botei de morbidade moderna. Até então, neoplasias, doenças crônico-degenerativas, não eram muito levadas em consideração. Hipertensão, diabetes, ou porque não tinha um diagnóstico precoce, ou porque a pessoa não sabia mesmo que tinha. Mas aqui sim, na Era Vargas, isso começa a entrar em valorização. Além disso, a transição demográfica, gente, é um ponto principal da Era Vargas. Nessa época, pessoal, a mortalidade reduziu muito. A expectativa de vida aumentou 5 a 10 anos, gente. Nessa época aqui, ó, transição demográfica. E o acesso aos não cobertos. Começou aquele acesso mais fácil à saúde à população que era menos abastada. Então esse é o principal, pessoal. 3 pontos aqui da Era Vargas. É uma aula de revisão, é para a gente ir sacando assim e acompanhando comigo. E o último ponto, pessoal, autoritarismo, época da ditadura. Principal dessa época, gente, coloquei para vocês uma transição epidemiológica, ou seja, continua seguindo aquela morbidade moderna que eu chamei na Era Vargas, mas aqui é transição epidemiológica, é um conceito mais amplo. Pô, nunca entendi transição epidemiológica. Vou explicar para vocês o que é transição epidemiológica, pessoal. Transição epidemiológica é aquela variação das causas de morbimortalidade ao longo do tempo. Essa é a definição de transição epidemiológica. Até aqui, década de 60, 70, eram as doenças infecto-parasitárias. Era outra coisa que matava as pessoas. Aqui não. Aqui, cada vez mais, a hipertensão, diabetes, doenças crônicas que estavam começando a causar morbidade na Era Vargas, começaram a matar muito. Então as causas de mortalidade mudaram muito nessa época. Além disso, pessoal, começou a crise previdenciária. Muita gente dependendo da previdência entrou em crise. 1982, ações integradas de saúde. Beleza, pessoal? Já começou aquela modificação do pensamento de saúde. Até então, só quem pagava que tinha direito. Aqui começou cada vez mais a mudança desse pensamento. Cada vez mais a ideia que acabou culminando na criação do SUS, a ideia de relacionar saúde e cidadania, foi cada vez mais fixa na cabeça das pessoas. Beleza, gente? Vamos seguir na aula. Vamos lá, pessoal, seguindo a mesma ideia, aqui eu citei já a Nova República, pessoal, de 1985 até 1988. O que a gente tem de principal nessa época? Pessoal, principal nessa época, a AIDS chegou no Brasil,
chegou no Brasil, começou a cometer muitas pessoas, causas externas, até então causas externas, era pouco, muito pouco representativo. Quinto, sexto, sétimo maior causa de morbidade, de mortalidade no país. Aqui não. Aqui, seguindo a tendência de transição que a gente já vinha acompanhando, aqui não. Aqui as causas externas começam a chegar segundo, terceiro e alguns municípios e estados até primeira causa de mortalidade. Beleza? E aqui também a gente tem o quê? A 8ª Conferência de Saúde. Pessoal, lembra que nessa época, gente, quando começou essa ideia de relacionar saúde e cidadania, essa ideia começou a ficar muito na cabeça das pessoas. Não só quem não tinha direito à saúde, mas mesmo quem tinha. Acadêmicos de medicina, profissionais da área da saúde, médicos, muitos cientistas, filósofos começaram a ter essa ideia. A necessidade de uma saúde para todos começou a ficar muito fixa na cabeça das pessoas. A 8ª Conferência de Saúde caiu como uma luva nessa época, gente. Por quê? Ela acabou levando a própria Constituição de 88. A Constituição de 88 ela determinou essa ideia novíssima para o país até então, que era relacionar saúde e cidadania. Até então não tinha essa ideia, gente. Até então era o quê? Saúde e pagamento. Quem pagava tinha direito. Aqui não. Aqui na Constituição de 88 não. Aqui você vive, você é um cidadão, você tem direito à saúde. Beleza? Isso acabou levando também a Lei 8080. E por fim, a criação do SUS. Ah, Gustavo, quando o SUS foi criado? Na verdade, foi na Constituição de 88. A Lei 8080 ela validou o SUS. E aí sim criou seus princípios, criou diretrizes e tudo mais. Isso a gente vai ver ao longo da aula. Beleza, gente? Então, assim, esse bloquinho aqui é só um bloco inicial de introdução, durou aí só alguns minutos, para a gente começar a pegar a ideia do SUS, que eu sei que é um tema que muitos têm dificuldade, para a gente agora sim entender de fato como o SUS foi criado e daí a sua evolução. Beleza? Vamos seguir, pessoal, próximo bloco.